Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Facebook ao vivo. Hoje a gente está aqui reunido, nessa noite de segunda-feira, para falar um pouquinho mais do controle de salmonela em frangos. O meu nome é Gisele, eu sou médica veterinária, analista técnica aqui do Departamento Técnico da Ouro Fino e vou conversar com vocês um pouquinho hoje à noite, tudo bem? Então, dando continuidade na nossa conversa de hoje, eu trouxe a agenda dessa nossa noite. A gente vai ver alguns pontos, e um deles é por que é tão importante a gente conhecer e controlar a salmonela na nossa produção, no nosso aviário. Quais os prejuízos econômicos que essa doença, que essa bactéria vai causar nos nossos animais, no nosso plantel. Como que é feito o controle no Brasil? Existe alguma normativa? O que a gente pode fazer? Quais são as recomendações para controlar a salmonela na nossa granja, no nosso aviário? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das soluções que a Ouro Fino traz para o avicultor. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o FOS 350, sobre o colosso pulverização e o avicultura, e também sobre o CB30TA, tá? Então aqui, por que é tão importante a gente conhecer e controlar a salmonela, Todo mundo, avicultor, sempre tem essa dor de cabeça, Então por que é tão importante a gente conhecer e controlar? Então primeiro, porque quando os frangos eles estão contaminados, não é só o avicultor que tem o prejuízo, A empresa também, o abatedouro frigorífico, a cadeia como um todo. Porque também a salmonela, ela pode causar doença no homem, A gente pode ter muitos sintomas, como por exemplo, diarreia, a gente pode ter vômito, sangue nas fezes, dor de cabeça, febre, dor abdominal, enfim, são vários sintomas que a gente pode ter por conta dessa doença. E também porque o controle ele é obrigatório por lei, tá? Então é importante a gente não só conhecer, mas controlar a salmonelose também, tá? Então, que tipo de salmonela que existe? Existe só um tipo, O que elas vão causar? Que tipo de animal que elas vão acometer? Então, aqui a gente tem que a salmonela Gallinarum e Pulorum, elas vão causar uma alta mortalidade em aves. Nós temos as outras também, alguns exemplos, Enteritidis, a Tiffimurum, a Heidelberg, a Infantis. Elas não manifestam sinais clínicos nas aves, mas elas causam doença no homem, E nós temos alguns outros exemplos aqui abaixo, que é a Heidelberg, Infantis, a M. bandaca, Newport, Cerro, entre outros, Esses aqui são só alguns exemplos, que são também chamadas, conhecidas como Salmonella SPP, e elas estão no ambiente, tá? Quanto aos prejuízos econômicos, o que causa? Quando a gente pensa tanto nas matrizes leves ou pesadas, nas poedeiras e nos frangos de corte, o que a gente tem? Uma elevação na mortalidade entre os pintinhos, Uma refugagem das aves, então se você pensar num frango de corte, esse animal está perdendo peso, refugando. E também nas poedeiras, essa contaminação desses ovos produzidos, tá? E de acordo com a legislação, as aves de linhagem pura, as bisavós, as avós, se ocorrer a positividade para a salmonela Gallinarum, Pulorum, Enteritidis e Tiffimurum, deve ocorrer o abate ou sacrifício das aves do núcleo. E também eliminar todos os ovos, incubados ou não, proveniente desses núcleos afetados, Então, essa medida que tem que ser tomada quando as aves forem positivas para esses tipos de salmonela. Aqui, e para as matrizes, Se nas colheitas oficiais for constatado a positividade para a salmonela Gallinarum ou Pulorum, deve ocorrer o abate, ou sacrifício de todo o núcleo, eliminar todos os ovos, incubados ou não, dele provenientes. E ainda, se for constatado a positividade nas colheitas oficiais, que elas devem ser sempre feitas com uma certa regularidade, para salmonela Enteritidis e Tiffimurum, vai ter o cancelamento da certificação desse núcleo como livre. E o núcleo ou esse estabelecimento avícola, ele vai passar a ser
considerado controlado, devendo adotar algumas medidas que são estabelecidas pela legislação. Então, ele não vai ser mais de certificação livre, então ele vai ser de certificação controlada. E no Brasil, então, como que é feito esse controle? A gente tem um controle, né, que é feito através do Plano Nacional de Sanidade Avícola, que tem por objetivo garantir a disponibilidade, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, de produtos avícolas de qualidade e que sejam sanitariamente controlados, né, pensando nessa doença, né, que pode acometer não só as aves, mas também o homem. A Instrução Normativa 78, do ano de 2003, ela propõe o controle e a certificação de núcleos e estabelecimentos avícolas como livres de salmonela, Gallinarum e Pulorum, e livres ou controlados para salmonela, Enteritidis e Tifimuro, tá? Então aqui agora a gente vai dar início a uma série de recomendações que a gente faz para controlar a salmonela na granja, né? Tá? Então a primeira é você saber, né, a origem e a manutenção dessas aves. Por quê? É fundamental a gente, né, o avicultor obter essas aves de uma origem segura. Então você sabe de onde essa ave está vindo. E elas devem ser devidamente vacinadas. Para a salmonela, a vacinação ela deve ocorrer ainda lá no incubatório, né? Ou antes de iniciar a fase produtiva. A legislação ela vai permitir a vacinação de poedeiras comerciais e também existem vacinas que são comercializadas com esse propósito. A vacina ela é apenas uma ferramenta de controle, ela não tem efeito curativo, tá? Então não adianta achar que, por exemplo, a vacina não adianta só vacinar, você tem que tomar cuidado com todos os outros pontos, né, essas recomendações que a gente vai ver a partir de agora em diante. Apesar da principal forma de transmissão ser por contágio, alguns sorovários da salmonela, né, da SPP, ela pode ser transmitida da matriz para a pintainha, que vai ser a futura matriz do plantel, tá? Então, portanto, né, uma matriz livre dessa bactéria é um pré-requisito muito importante para o controle, né, dessa doença no aviário. O segundo ponto é fazer uma desinfecção do ambiente e o vazio sanitário. Essa etapa ela é essencial para o processo. Ela deve ser realizada após o desalojamento, né, a saída das aves do galpão. Tem que higienizar todo o ambiente, inclusive gaiola, bebedouro, as calhas, piso, parede, teto, as telas, né? O ambiente como um todo. O manejo, todos dentro, todos fora, né? Ele é muito importante, então não ficar alojando aves o tempo todo, né? Alojou o galpão? Desaloja todo mundo junto, aloja todo mundo junto. Sempre lembrando também, né? Todos os pontos, eles fortalecem um ao outro, né? A gente não pode pensar nele sozinho, né? Então, a higienização também, ela deve incluir todo o ambiente, nunca se esqueçam disso. Tem que se atentar também quanto à necessidade de reparos nos galpões, né? A manutenção, por exemplo, das estruturas. O conserto ele deve ser antes do alocamento, de você alojar essas aves. Por que é importante a necessidade de reparos, né? A gente tem que pensar na estrutura, né? Se tem algumas frestas, alguns espaços que pode estar alojando alguns insetos, por exemplo, cascudinho, a gente vai falar dele um pouquinho daqui para frente, tá? Então a gente tem que pensar nisso tudo também. E antes de repor essas aves, né, no galpão, tem que fazer um exame bacteriológico, né, de suave e de arrasto em alguns pontos estratégicos desse galpão, por exemplo, nas gaiolas, nos comedouros, nos bebedouros e nos demais locais de permanência desses ovos, quando for o caso, né, do incubatório, por exemplo, ou um aviário de poedeiras. O ideal, né, é que o tempo de vazio sanitário ele seja de no mínimo 15 dias, né, após concluídos todos os procedimentos de limpeza e desinfecção. Só que nesse processo de limpeza e desinfecção a gente não pode esquecer, né, das telas. Elas devem também ser limpas, por exemplo, com jatos de pressão quando possível, né? Não são todas as instalações que têm essa possibilidade, né, de fazer essa limpeza, mas sempre que possível a gente não pode esquecer das telas também. Aqui no terceiro ponto, né,
um ponto também muito importante, que é a qualidade da água e do ambiente. Por exemplo, né, a gente tem que monitorar a qualidade, o armazenamento, a origem, a distribuição, não só da água, como também na ração que está sendo ofertada para essas aves, né? Elas devem ser, tanto a água quanto a ração, elas devem ser isentas de contaminação de micro-organismos que sejam de risco para a saúde animal. Então, a gente tem que pensar no processo como um todo. De onde está vindo essa ração? Se ela está sendo transportada de uma maneira correta. A água, como que está os canos, a limpeza dos canos, né? A qualidade dessa água. Periodicamente, né, é indicado você coletar amostras de água e de ração e enviar para um laboratório para fazer os exames, garantindo que tanto a água quanto a ração elas estejam livres de salmonela SPP. E também adotar boas práticas de produção, como por exemplo, a cloração da água, então cloro na água, a correta limpeza, né, das caixas d'água. Não esquece, né, que a caixa d'água você tem que fazer uma manutenção, uma higienização constante. A manutenção, né, dessa ração livre de excesso de mosca, de roedor, né, e que é um ponto muito importante para a prevenção da salmonela. Aqui o quarto ponto é o isolamento e a restrição do contato, pensando contato com outros animais, tá? Como a salmonela é uma bactéria, né, de múltiplos hospedeiros, ela não acontece só nas aves, ela acontece, né, como a gente viu inclusive em nós humanos, ela é de múltiplos hospedeiros e ela pode ser transmitida de aves de vida livre para as aves que estão no sistema produtivo. E também é preciso evitar contato, né, com elas. Por isso, a instalação tem que ter essas telas, tem o tamanho adequado das telas, né, para poder, às vezes, um passarinho menor, uma ave menor, não entrar no galpão, tá? E também é importante lembrar que os funcionários que eles realizam atividades, por exemplo, com bovinos ou suínos, eles devem ter um cuidado ainda maior. Por quê? Tanto bovinos quanto suínos, eles podem abrigar a salmonela tifimuro. Então, você imagina um funcionário, né, que está cuidando de bovinos ou de suínos e entra no galpão que até então poderia ser livre para salmonela, tá? Quando a gente pensa nos gatos também, né, eles são hospedeiros, né, eles podem aí tá sendo um veiculador, né, de salmonela SPP. E os roedores também, para salmonela enteritidis, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar nesses animais também. Aqui no quinto ponto é para isolamento e restrição de acesso de pessoas, né? A gente viu dos animais, a gente tem um acesso para pessoas. Por quê? Restringir o acesso de pessoas alheias, né, ao sistema produtivo para manter o controle dessa salmonela na granja. Por quê? Essas outras pessoas, né, que vão entrar na granja, existe a veiculação dessa bactéria via fomites. O que é isso? Via sapato, cabelo, roupa, né, vassoura, que você limpou um galpão que estava contaminado e leva para um galpão que não está. Fomite é qualquer estrutura, né, qualquer estrutura que pode, né, servir para você levar a bactéria para dentro do galpão, ou que seja de um lugar para o outro, tá? Por exemplo, o sapato. Então, caso seja necessário, né, esse acesso de outras pessoas, é indispensável o uso de roupas e sapatos limpos para o uso interno. Então, vai entrar no aviário, troca de roupa, coloca outro sapato, tá? Isso diminui muito, né? Aumenta muito mais a chance de controlar a salmonela. Então, aqui nessa imagem, a gente vê todas as maneiras na qual a salmonela pode chegar dentro do nosso processo, né? Da criação, né? Por exemplo, de uma ave para outra ave, seja ela de origem diferente, uma ave de vida livre, né? De um galpão, por exemplo, uma pessoa que entrou no galpão, ou essa ave entrou em um galpão que já estava contaminado, né? Algum tipo de transporte. Aqui tem um cachorro, mas o gato também. Pessoas, né? A fábrica de ração, aqui os roedores, os bovinos, né? Então, não pode esquecer que a salmonela é múltiplo, né? Ela é de múltiplos hospedeiros, tá? Aqui no ponto 6, então, a gente tem que notificar em caso de ocorrência,
né? A notificação, lembrando, ela é obrigatória. Além de beneficiar a granja, ela pode realizar o controle de forma orientada, então de uma melhor maneira, né, para saber realmente o que o produtor, o que o avicultor tem que fazer. A notificação, ela pode trazer orientações importantes, né, também para o sistema de defesa sanitária animal. A melhor escolha é sempre notificar o serviço veterinário, né, ligando para o serviço de defesa do seu estado. Então, aconteceu, né, essa positividade, entre em contato, por isso que é sempre importante você ter um médico veterinário, um técnico, né, que está te dando todo o suporte e entrar em contato com ele. A notificação, ela faz com que a Salmonella SPP, a não notificação, quando o avicultor, né, ou qualquer pessoa ali do ciclo, né, da avicultura, ela não notifica, isso faz com que a salmonela ela se perpetue dentro do sistema produtivo, que pode aumentar a sua resistência nas aves. Por isso que é muito importante fazer essa notificação. E sempre, né, prevenir é sempre a melhor opção, tá? Porque quando dá positivo, a gente viu os casos, né, que você tem que abater, sacrificar todo o seu lote, tá? Então, sempre, sempre, sempre pensar na prevenção. Aqui no ponto 7, né, é o destino correto das aves mortas. Por quê? Quando uma ave morre, de uma maneira bem rápida, os micro-organismos que estão presentes nessa carcaça, eles vão se multiplicar. Por isso, né, deixar uma ave morta no ambiente, né, ali no aviário, ela pode gerar uma transmissão de patógenos que até então não acontecia, né? Eles não estavam sendo excretados. Por quê? As outras aves, inclusive, pode bicar essa ave, né, que está morta e aumentar as chances de transmissão não só da salmonela, né? A gente, né, pode haver a transmissão de outros patógenos aí. E também é importante lembrar que insetos na granja, eles podem veicular de maneira mecânica esses micro-organismos, né? Essas aves mortas, elas devem ser destinadas à compostagem ou outro processo que inative os micro-organismos, como, por exemplo, a incineração, né? Quando a gente pensa em insetos, a gente nunca pode esquecer, né? Ele mesmo não deixa a gente esquecer dele, que é o cascudinho. O cascudinho, ele é um importante veiculador, né, de várias doenças, inclusive da salmonela. Então, por isso que também o controle do cascudinho, ele tem que estar sempre aliado com esse controle da salmonela, tá? A gente não pode achar que só tentar tratar, prevenir a salmonela vai resolver se o seu aviário está infestado de cascudinho, tá? Aqui no 8º ponto, né, o manejo das excretas e o controle de moscas que está dentro desse aviário. Por exemplo, né, esse ponto, ele é um ponto-chave, assim como os outros. Por quê? A bactéria, né, quando a gente pensa em salmonela, ela está sendo excretada lá pelas fezes. E essas excretas, então, elas precisam sofrer um processamento por fermentação antes de serem utilizadas para qualquer outro fim ou transportadas para outros locais, né? Não adianta nada você pensar em todos os outros pontos se você não está se preocupando com as excretas, que a bactéria, né, a salmonela, é eliminada pelas excretas. Também aqui é importante, né, evitar que esteiras ou gaiolas, elas tenham um excedente de fezes, né? Por quê? Novamente, a salmonela ela é excretada pelas fezes, tá? Então, contamina esse ambiente. Aqui no 9º ponto, né, o penúltimo ponto, né, dessas recomendações, o treinamento dos funcionários. Por quê? Tem que ser feito, né, um treinamento de como que ocorre a transmissão e como deve ser feita a prevenção. Por quê? Eles têm que, né, a gente tem que explicar os motivos, por que ele está trabalhando, por que uma pessoa diferente não pode entrar no galpão. Quando ele entende todo esse processo, fica muito mais fácil, né, assimilar e aplicar com a rotina do dia a dia desse funcionário. Quando ele entende o que acontece e por que ele está fazendo aquela ação, tudo se assimila de uma maneira mais fácil e essas recomendações elas ficam muito mais fáceis também de serem aplicadas. E funcionários informados, né, eles mantêm até mesmo uma boa higiene pessoal, eles lavam as mãos antes de manipular as aves, os ovos e auxiliam também na higiene e limpeza do ambiente que essas aves estão sendo criadas, né, mantidas.
E aqui no 10º ponto, né, o nosso último ponto de recomendação é sempre acompanhar as novidades. Por quê? Um produtor consciente, ele entende que é necessário, né, de maneira contínua, investir no conhecimento individual e também, né, em todos os seus funcionários e na estrutura das instalações. O esforço, né, dispensado nesses requisitos é uma forma inteligente de se prevenir a salmonela. Por quê? E outras enfermidades também, que podem trazer grandes perdas econômicas e pior, né, pode causar graves problemas às pessoas que consomem os seus produtos, né? A gente tem que lembrar que a salmonela não é um problema só das aves, né? O humano também pode ter essa doença. Então, um aviso muito importante, né? Todas essas ações, elas minimizam o risco ao consumidor, mas elas não garantem a eliminação da bactéria, tá? A recomendação é que todos os alimentos, né, eles devem ser sempre consumidos após um processamento térmico, por exemplo, o cozimento da carne acima de 70 graus Celsius, né? Então, sempre ficar de olho, né, naquela carne mal passada, naquele ovo que está meio cru, né? Então, na carne de frango e os ovos, né, a recomendação é que eles não sejam consumidos cru, né? Em caso também de preparo, né, de utensílios de cozinha, então, por exemplo, você pegou uma tábua, está cortando lá a carne de frango crua, aquela faca, você vai cortar um tomate para fazer a salada, lava essa tábua, lava a faca, né? Então, por quê? Pode ter uma contaminação cruzada também. Então, sempre lave todos os utensílios se você estiver usando, né, algum alimento cru, por exemplo, no caso da carne do frango, tá? E então, agora a gente vem com as soluções que a Ouro Fino traz, né, pro avicultor, para o controle dessa enfermidade aí que acomete as nossas aves, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do FOS 350, o Colosso Avicultura e o Pulverização e do CB30TA, tá? Então, a gente vai dar início aqui com o FOS 350, que é uma molécula de fosfomicina, né? A fosfomicina, o que é? Ele é um antimicrobiano de amplo espectro, ele tem ação, né, tempo dependente, ele é bactericida, ou seja, ele vai matar a bactéria, ele tem uma boa penetração e ação nas células imunes, tem baixa ligação na proteína plasmática e ela é bem distribuída nos tecidos. E tem uma boa ação em enterobactérias, tá? Como que é o mecanismo de ação? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de uma bactéria e a molécula do FOS, né? A molécula do FOS, ela vai passar para o interior da bactéria por meio de transporte ativo. E lá na parede celular, o que ela vai fazer? Ela vai romper essa parede celular, ela vai impedir que ocorram associações que são importantes para formar essa parede, né? Então, não tendo essas associações, vai ter uma lise dessa parede celular e, consequentemente, essas bactérias elas vão morrer, né? Por isso que ela é bactericida. Qual que é a fórmula, então, do FOS 350? É um produto que ele não é só a base de fosfomicina cáustica, né? A fosfomicina base. Ela tem também a vitamina C, né? Que é um excelente imunomodulador. E ele é indicado para frangos de corte, matrizes de frango de corte, poedeiras comerciais. O período de carência é para 24 horas, né? Ou seja, um dia, quando você está pensando em carne, e quando a gente fala em ovos, o período de carência é de 10 dias, tá? A apresentação do FOS, ele é em sacos de 5 kg, né? Fracionados em sacos de 1 kg. Tá? Então, aqui, quais são os diferenciais, né, desse produto? Ele é uma formulação farmacologicamente mais potente, tem aí esse adicional da vitamina C na sua formulação, né, que tem uma ação imunomoduladora, tem um menor período de carência, aí, então, de um dia, e é um fármaco não criticamente importante, tá? Então, é um excelente aliado para o controle de salmonela aí pro avicultor. Passando para a nossa outra solução, né, aqui da Ouro Fino, a gente tem o Colosso Pulverização, que é um produto composto de cipermetrina, clorpirifos e citronelal, tá? Quais são as características desse produto, né? Ele é altamente eficaz, ele é muito seguro, repelente, tem um alto rendimento
Ele é versátil, né? Então você pode usar via pulverização e tem uma alta aderência. Ele tem associação de 3 princípios ativos de forma sinérgica. Tem alta atividade inseticida, né, mais intensa por conta da cipermetrina. Tem alta ação desalojante do clorpirifos, né, que ele volatiliza. Tem o efeito residual da cipermetrina, baixa resistência e tem a questão da ação repelente por conta do citronelal, tá? Qual que é a indicação, né, então, do colosso pulverização? A gente pode usar nos aviários para o controle, então, de novo, olha ele aí, do cascudinho, né, o Alphitobius diaperíneos. E em algumas espécies de piolhos também, tá? E o período de carência desse produto é para 10 dias, tá? Então, quando a gente pensa também na família colosso, né, a gente acabou de ver o pulverização, a gente tem o colosso avicultura, que ele é exclusivo, né, para o uso na avicultura. A indicação também, né, desse produto é pro controle do cascudinho, né, do Alphitobius diaperíneos, e nesse caso para o piolho, para o Dermanissus gallinae, que ele está muito presente nas poedeiras, né, na produção nas matrizes poedeiras, né. Esse produto ele não tem período de carência, tá? A formulação dele, então, ele tem também cipermetrina, o clorpirifos e ele tem o butóxido de piperonila, que ele é um sinergista, ou seja, ele vai aumentar a potência de ação do clorpirifos e da cipermetrina, tá? Quais são as vantagens, né, de usar tanto colosso avicultura quanto pulverização? Você pode utilizar ele seja por uso do atomizador ou de pulverização, né? Só que o que a gente, né, tem visto, a gente tem estudos internos que mostram que quando você usa o atomizador, né, além de você usar um menor volume de água, o tempo que você passa esse produto, né, em todo o galpão, ele é muito menor, né? Então ele otimiza a sua mão de obra, o seu tempo de trabalho, né? Então aqui ele tem um menor volume de água utilizado, menor tempo de aplicação do colosso, né, quando a gente está pensando aí na utilização do atomizador. E ambas as metodologias, elas são igualmente eficazes, se você pensar tanto na pulverização quanto no uso do atomizador, tá? Então, agora passando, né, para o nosso último produto, que é o CB30TA, ele tem, na sua formulação, né, 3 princípios ativos, que são altamente eficazes contra bactérias, fungos e esporos, né? As indicações, né, elas são bem amplas. Você pode utilizar para desinfecção em geral, né, pensando nos uniformes, nas paredes, nos pisos. Lavagem e asepsia de feridas e frieiras, né? Você pode usar para pulverização e desinfecção da cama de aves, dos aviários, das câmaras, das incubadoras, as bandejas, equipamentos em geral, para o rodolúvio, para o pé dilúvio também, né, lá na entrada da granja, do aviário. Pode utilizar para desinfecção de caixas e reservatórios de água, né? Então, lembrando, né, a gente viu o quanto que é importante fazer uma manutenção muito boa e com uma alta frequência. Não esquecer da caixa d'água, né? Então, o CB30 está aí, uma indicação dele é essa. Pode pulverizar, né, da pulverização das aves no galpão semanalmente, né, usando aí o atomizador, tá? E para finalizar, é sempre bom, né, lembrar, a nossa recomendação é sempre o uso, né, dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual para o colosso, avicultura, pulverização, né, sempre que você estiver trabalhando com esse tipo de produto, né, além de ler atentamente a bula, nunca pode esquecer de trabalhar, né, utilizando o EPI, seja um macacão, a luva, né, o óculos, a máscara com filtro e a bota. Tudo bem? Pessoal, então com isso eu finalizo, né, a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. E aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, né, tenha ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. E muito obrigada por vocês terem ficado juntos comigo até essa hora, né, segunda-feira. E muito obrigada, tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.